Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Quando você achar, você fica de pé no seu lugar para a gente ler. Êxodo capítulo 13. Aleluia. Versículo 21 e 22. Está escrito assim: durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, e nem a coluna de fogo à noite. Amém? Podeis sentar. Queridos, eu estava orando, conversando com Deus e perguntando: Senhor, o que é que a gente vai conversar hoje? E aí Ele me subiu uma palavra no coração chamada bússola. A bússola, ela nada mais é do que um aparelho para nos apontar a direção. E o povo de Israel, em Êxodo, eles passaram por um momento de escravidão e eles estavam sendo libertos. Agora, depois da libertação deles, eles precisavam de uma direção para chegar em algum lugar. Havia uma promessa estabelecida desde o tempo de Abraão, que o povo, ele seria incontável. O povo, a descendência, ela não se findaria. Mas, durante um tempo, o povo foi oprimido por Faraó, o rei do Egito, né? E Moisés, ele foi levantado para trazer libertação ao povo. O povo está no meio do deserto, tá? E nesse momento, no meio do deserto, está acontecendo a consagração sacerdotal, tá? Onde Deus separa Arão e seus filhos para o ministério do sacerdote. E nesse momento aí, a Bíblia estava dizendo aqui que no meio do deserto, Deus ele se manifestou como uma nuvem durante o dia e à noite como uma coluna de fogo. Diga assim: em todo tempo. Em todo tempo que Deus ele permanece conosco, nos protegendo e nos orientando como um guia. Não é diferente nesse tempo do que quando no tempo passado. As lutas e as circunstâncias nesses últimos dias aumentaram, aconteceram, estão acontecendo, e Deus, ele não deixa de ser Deus. Deus, ele não deixa de nos orientar. Tá? Então, quando eu penso na palavra bússola, eu penso no próprio Espírito Santo. Porque quando Deus ele levantou o povo de Israel, ele libertou o povo de Israel, ele precisava dar uma direção. Muitos crentes hoje foram salvos, estão sendo livres, mas agora precisam de uma direção, precisam de um caminho, precisam entender o caminho e seguir o caminho pré-estabelecido. Queridos, desde quando existe evangelho, desde quando Jesus Nazaré veio, antes mesmo dele vir, em Isaías existe uma profecia falando que Jesus é o caminho. Mas aí eu quero te despertar para sinais proféticos do caminho. O caminho nunca foi para ser seguido sozinho. O caminho nunca foi para ser seguido da minha forma, do meu jeito, da forma que eu espero que aconteça. O caminho sempre foi para ser seguido por uma direção,
por um guia, por um norte. E esse norte quem nos dá hoje é o Espírito Santo de Deus. Esse norte quem nos dá hoje é o Espírito Santo. E naquele tempo ele se manifestava em forma de nuvem e em forma de fogo. E queridos, sabe por que o Espírito Santo ele vinha como uma nuvem de manhã? Para que as pessoas não se queimassem, porque o calor do Egito, o calor daquele deserto era muito grande. E à noite era para que eles fossem iluminados. Diga assim, eu sou iluminado. O Senhor, ele sempre traz luz para nós, para que a gente possa perceber o caminho a qual a gente está seguindo. O Senhor, ele também coloca a proteção sobre nós, para que nós possamos andar e não ficar parados, independente do calor, independente da aridez, independente do problema e da circunstância, Deus, ele continua sendo o mesmo. E queridos, eu preciso hoje entender quem é a minha bússola, para onde eu estou olhando, para que direção eu estou caminhando. Sabe, queridos, é muito fácil nós pararmos de olhar para a bússola de nós que somos filhos de Deus, que é o Espírito Santo, e começar a caminhar pelos nossos próprios passos, achando que a gente sabe qual é a direção para o destino final. E eu queria hoje que você, junto comigo, caminhasse pela Bíblia, para que você possa perceber quando a nuvem ela estava presente e quando a coluna de fogo aparecia. E muitas vezes o Espírito Santo de Deus ele aparece como fogo, mas também muitas vezes a nuvem da glória ela sinalizava o caminho. E aí a gente agora vai ler Êxodo capítulo 40, versículo 18. Êxodo capítulo 40, versículo 18. Está escrito assim: Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou colunas. E depois ele estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca e fixou nelas as varas e pôs sobre ela a tampa. E em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo, pendurou o véu protetor cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro, do lado norte do tabernáculo, do lado fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro da tenda do encontro na frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro, diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pois também a cortina da entrada do tabernáculo montou um altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encheu de água. Moisés, Arão e os filhos desses usavam essa água para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou cortina na entrada do pátio, e assim Moisés terminou a obra.
Versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia, sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam em viagem, mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel e em todas as suas viagens. Sabe, queridos, nós estamos falando de um ambiente de culto. O tabernáculo nada mais é do um ambiente de culto. O tabernáculo era um lugar onde se oferecia holocaustos, oferecia ofertas de cereal, ofertas pelo pecado, ofertas de comunhão. E sabe o que eu achei interessante? É que em todo momento, quando o tabernáculo estava sendo erguido aqui, estabelecido alguma coisa, a Bíblia está dizendo que Moisés fazia tudo que o Senhor tinha ordenado. Queridos, Moisés tinha uma direção. Moisés tinha uma direção. Moisés, ele não tinha uma opinião sobre aquilo que o Senhor tinha organizado. Moisés tinha uma direção. E por vezes nós estamos sendo atrapalhados pela nossa própria opinião. Porque o Senhor tem uma direção para nós. O Senhor tem uma direção para organizar a nossa vida. O Senhor tem uma direção para como Ele deseja. O Senhor sabe como Ele deseja ser adorado. O Senhor sabe como Ele deseja que a sua vida seja. E de verdade, mais válido é a opinião, a direção de Deus, do que a minha própria direção. Na minha própria direção eu faço muito esforço. Na minha própria direção eu luto demais. Mas sabe aquele negócio que está escrito no Salmo 37, versículo 4? Deleita-te no Senhor e o mais Ele fará. É assim mesmo que funciona. Porque quando nós descansamos em Deus e obedecemos aquilo que Deus tem como proposta para a nossa vida, e não só como vida, mas ministério, mais serviço, mais trabalho, mais família, Deus, Ele tem uma opinião sobre tudo sobre nós. Nós conseguimos descansar. Sabe, queridos, é só possível descansar de verdade quando eu abro mão. O que é abrir mão? É abrir a mão. Às vezes nós estamos segurando em uma rédea que está indo para um lugar e Deus está pedindo para que seja outra. Mas para isso é necessário escutar a direção. E se existe um título para essa palavra se chama a bússola dos filhos. Os filhos de Deus, eles têm uma bússola. Naquele tempo, a nuvem da glória, ela era a bússola daquela turma. Está entendendo? Naquele tempo, quando a nuvem ela se erguia do tabernáculo, eles já sabiam, a gente tem que seguir viagem. E quando ela repousava, eles armavam a tenda tudo novamente. E olha, aquele povo ficou 40 anos vivendo dessa forma. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz também que aquele mesmo povo foi um povo que morreu no deserto e só sua descendência chegou na terra prometida. Isso quer dizer que eu posso estar fazendo o que for. Eu posso até estar fazendo o que eu acho que é a vontade de Deus. Mas se eu não viver de acordo à ordem, aquilo que Deus ordenou, eu vou rodar e não vou chegar no meu propósito. Era um povo crente, era um povo que adorava a Deus, era um povo que estava o tempo todo fazendo o que Deus estava dizendo que era para ser feito. Mas ei, aquele povo não entrou na terra prometida. O que entrou foi os seus descendentes. Queridos, no meio do caminho pode haver muitas circunstâncias que te façam reclamar, que te façam murmurar, que te façam perder a orientação, porque murmuração, ela foge, ela tira o nosso ouvido, desconecta o nosso ouvido da direção de Deus.
Quanto mais eu murmuro, mais eu estou dando para Deus a minha visão sobre a visão dele. E queridos, Deus ele tem uma bússola perfeita. A bússola de Deus ela aponta para a terra prometida. A bússola de Deus ela aponta para o propósito. Aquilo que Paulo um dia falou, ei, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ele chegou no destino para qual a bússola apontava. E hoje eu estou falando aqui para você justamente de um povo milenar, porque o povo de Israel é de muito tempo atrás, foi criado há muito tempo atrás. E esse povo, hoje nós temos os gentios que somos nós. Nós temos a graça de ser adotados por Deus e participar daquilo que Ele tem chamado a gente para viver. Viver no caminho. Viver no caminho que vai nos levar para a salvação, amém? E queridos, a gente só se distrai, a gente só perde a direção quando nós passamos a opinar demais aquilo que Deus ordena. Mas hoje, eu queria te trazer por convicção chaves dessa palavra. Existe uma chave nessa palavra em Êxodo 40, quando ele diz o seguinte: Moisés colocou a mesa na tenda do encontro. Para pensar, eu vou oferecer holocausto, mas para que eu vou ter uma mesa na tenda do encontro? Toda vez que aparece a palavra mesa, tirando Apocalipse que fala da mesa dos demônios, todas as palavras de mesa, a maioria delas está ligada à comunhão. Uma vez eu escutei há muito tempo atrás que quem não tem comunhão não tem direção. Escutei há muito tempo atrás. Isso agora me faz muito sentido. Porque se eu não entro para o meu quarto, fecho a minha porta, como está escrito em Mateus 6,6, para ter comunhão com Deus, eu não vou conseguir obter direção. Direção é para quem tem comunhão. Direção é para quem busca estar em comunhão e em intimidade. Salmo 25:14, a palavra de Deus diz que Deus revela os seus segredos aos seus íntimos. Queridos, para ter direção, eu preciso ter comunhão. Aleluia. Outra coisa que nós precisamos perceber, certo? Do tabernáculo. O candelabro era como se fosse uma espécie de lâmpada. Era, como eu posso explicar, são 7 lâmpadas. O candelabro, que é conhecido como menorá, o candelabro judeu. E o candelabro iluminava o local onde eles estavam. Em algumas construções, o candelabro ele era colocado na parede, iluminava os templos, os locais. Quando a gente pensa em candelabro, eu, Renato, remeto o seguinte: se no tabernáculo tem mesa de comunhão e também tem luz, é porque o Senhor não quer que eu fique nas trevas, que eu fique na sombra. Eu penso o seguinte: a gente tem uma cultura aqui na nossa igreja que diz o seguinte: quem confessa tentação não confessa pecado. E quem vem para a luz é aquele que consegue colocar para fora o que está dentro dele. Está difícil, beleza, errei, pequei. Mas você hoje tem discipulador, você hoje tem amigos maduros para poder confessar as suas falhas. Querido, não adianta você tentar esconder que seja uma falha sua debaixo do tapete, uma hora isso se torna um montante. E está todo mundo vendo, menos você. Querido, nós precisamos entender como foi que Deus pré-estabeleceu o lugar de encontro. A tenda era a tenda do
encontro. E eu estou falando para vocês aqui segredos que nos levam a alinhar, ou seja, calibrar a nossa bússola. Aqui está sendo só o exemplo do Antigo Testamento, daqui a pouco eu vou para o Novo. Mas nós precisamos calibrar a nossa bússola. Se esse caminho que nós estamos vivendo hoje está nos levando para um lugar diferente do que o Senhor me chamou para fazer, a gente precisa calibrar a nossa bússola. E não tem vergonha nenhuma em dizer, eita, andei pelo caminho errado, preciso voltar um pouquinho aqui. Vergonha é continuar andando num caminho e acabar não atingindo o propósito. Isso é vergonha. Já dizia um escritor muito antigo que uma vida sem propósito é uma vida perdida. E hoje eu estou aqui para te dizer, querido, é com muito amor que o Senhor quer nos levar para o nosso lugar de volta. E você vai ser feliz demais quando você estiver vivendo no seu lugar, na sua posição. Quanto mais você vive uma vida baseada na sua opinião, você se distancia daquilo que é sua identidade. Porque a sua opinião está sendo maior do que as ordens de Deus. E deixa eu te falar, a obediência, ela nos alinha à nossa identidade. A obediência, ela nos alinha ao propósito eterno. A obediência, ela alinha o meu caráter para ser um caráter íntegro e aprovado. A obediência, ela faz com que eu caminhe mais rápido para o lugar de propósito a qual Deus me chamou. E nós precisamos estar convencidos, ou seja, nós precisamos reconhecer aquilo que Deus já tem falado para nós. O que é que Deus já tem te pedido há muito tempo que você não tem obedecido? Quantas coisas pequenas Deus já te pediu para fazer, para aumentar o teu nível de comunhão com Ele e... Querido, eu estou dizendo para você que isso aqui não é tão fácil fazer. Mas é possível. É possível. Diga comigo, é possível. Porque se não fosse possível, Jesus ele não tinha vindo. Se não fosse possível, não existiam heróis na fé, desde o Antigo Testamento até o Novo. E agora a gente vai ler Romanos capítulo 8. Nós precisamos lembrar aqui, antes de entrarmos em Romanos 8, o que nós já falamos do Antigo Testamento sobre a direção, certo? A direção do Espírito Santo naquela época, ela era como uma nuvem, que ela pousava no lugar de encontro e ela guiava o povo de Israel. Ela guiou o povo de Israel na saída da libertação e começou a treinar o povo de Israel no momento da tenda do encontro, onde eles tinham que obedecer umas regras para montar um local para ter comunhão. Amém? Então, a tenda do encontro, a nuvem em si, ela é o local da bússola. Ela é a bússola no Antigo Testamento. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, verso 1, diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada, em outras versões fala mentalidade voltada para o que a carne deseja,
mas quem vive de acordo com o que o Espírito tem, com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-la. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês, está falando comigo, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas estão sobre o domínio do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por conta do pecado, mas o Espírito está vivo por conta da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeito a elas. Pois se vocês viverem de acordo à carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizer morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que escravize vocês, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, então somos herdeiros. E se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados à glória que em nós será revelada. E aí, queridos, no Novo Testamento, agora Paulo fala sobre o Espírito e a carne. Eu falei que o Espírito Santo é comparado à bússola, porque é ele que nos orienta e nos guia. E aí, quando a gente passa a entender o que Paulo estava dizendo para aquele povo, lembre-se, Paulo estava falando com a cidade mais inteligente daquele lugar. Os romanos, eles eram muito inteligentes. Mas a inteligência humana não se compara à inteligência e à soberania de Deus. E aí, por mais sábio que fosse o povo, Paulo estava dizendo: ei, irmãos, crentes, tá? Essa carta é para a igreja em Roma. Irmãos, vocês já não vivem mais segundo a carne, não. Irmãos, vocês não precisam mais viver com a mente voltada para o que a carne deseja, não. Irmãos, façam morrer os atos da carne pelo Espírito. Porque Paulo sabia o quão complicado, o quão difícil é lidar com a carne. A carne, ela não submete-se à lei e nem à força. A carne só se submete ao Espírito. Diga amém. A carne só se submete ao Espírito. E Renato, como é que eu consigo alinhar a minha vida no tempo de hoje? Na época do passado, eles não tinham o Espírito Santo dentro. Nós hoje temos o Espírito dentro. A bússola está dentro da gente. Sabe, queridos, quando eu entendo que a bússola agora está dentro de mim, eu fico feliz demais. Porque eu não preciso esperar uma manifestação maior, uma manifestação mística, para entender que eu posso buscar a direção dentro de mim. Agora não é mais a nuvem de noite e de dia. Agora é o Espírito queimando dentro de nós.
Agora é o Espírito Santo apontando dentro de nós, me dizendo: ei, Signe, vai, direita, Rafa, esquerda, Renato, frente. Só que, como o povo de Israel, nós também temos uma opinião sobre essas direções. E às vezes a gente fica assim: oxe, vou nada. Eu vou nada. E a bússola, o ponteiro da bússola diretão, vai. Sabe, queridos, eu já falei isso aqui uma vez. Em Mateus 24, a Bíblia diz que por conta da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. E eu tive a revelação, no tempo que eu preguei, que a iniquidade, ela vai se manifestar em forma de orgulho. E orgulho nada mais é do que uma opinião, uma opinião convencida, às vezes, de algo que não é verdade. O orgulho, ele nada mais é aquilo que fez com que Satanás caísse do céu. O orgulho foi aquilo que endureceu o coração de Faraó. E, queridos, o orgulho, ele tenta desviar o caminho para qual a bússola que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo, está ordenando. Então, se eu posso te dar uma palavra hoje, se eu posso te dizer algo, morra para você mesmo. Toda vez que Deus disser algo, faz. Não te preocupa com o meio do caminho. É Ele que disse que vai fazer. O Deus que dá a visão é o Deus que dá a provisão. O Deus que dá ordem, Ele se responsabiliza por aquilo que Ele ordenou. E, queridos, às vezes é muito difícil obedecer. Eu sei que é difícil obedecer. Mas é muito prazeroso quando você passa a obedecer do pouco. Por isso que na palavra está dizendo: honra o pouco e do muito você será colocada. Isso serve para obediência. Quando você obedece os pequenos passos, Deus, Ele te dá passos ainda maiores. Amém. E para a gente finalizar, eu queria ler com vocês em Filipenses capítulo 1. Colossenses, perdão. Colossenses 1. A gente vai ler do versículo 21, perdão. Aleluia. Colossenses fica depois de Filipenses. E antes de Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Está escrito assim: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por conta do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes no Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho de qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro, e de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, que agora foi manifestado, mas agora foi manifestado a seus santos.
a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Esse é o mistério, tá? Cristo em vós é a esperança da glória. Sabe, queridos, quando nós temos um entendimento que é Jesus em nós, fazendo acontecer todas as coisas, nós passamos a desprezar a nossa opinião. Porque no dia que alguém subir numa plataforma para pregar o evangelho e não for Jesus através dessa pessoa, desconsidere todas as palavras. Porque no dia que alguém subir para cantar, sem depender de Deus, ou para tocar, ou para fazer qualquer coisa, sem depender de Deus, desconsidere tais obras. Porque, queridos, nunca foi sobre nós. Toda vez que nós falamos aqui, ou estamos para ministrar, ou tocar, ou fazer qualquer coisa, nós precisamos estar alinhados. Não existe direção sem comunhão. Eu não teria subido aqui se antes não tivesse buscado e dito: Deus, eu preciso de uma palavra. Às vezes você não precisa fazer um ritual religioso para encontrar de Deus uma direção. Às vezes você só precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso ouvir tua voz. Não precisa de um ritual religioso para encontrar Jesus, porque Jesus mora dentro hoje. A palavra está dizendo: é Cristo em vocês a esperança da glória. Mas espera aí, que esperança da glória é essa? Vamos voltar para o Antigo Testamento lá? Quando a nuvem, ela pousava sobre os lugares e o tabernáculo estava todo pronto. O tabernáculo era cheio de quê? Da nuvem da glória de Deus. Quando ele fala Cristo em vocês é a esperança da glória, é porque Jesus é a única chance que nós temos de desfrutar do mesmo ambiente que Deus está. Então, se eu entendo que agora esse ambiente mora dentro de mim, eu tenho a oportunidade de consultar aquele que me dá a direção. Queridos, é muito fácil nós construirmos a nossa opinião e fixarmos ela dentro de nós. Isso é muito fácil. Difícil é abrir mão da nossa opinião para obedecer a Deus. Difícil é você dizer assim: Senhor, eu abro mão da minha opinião. Eu quero escutar o que o Senhor tem para falar sobre mim. Hoje meu coração se enche de alegria aqui nesse altar, em dizer para vocês que por muito tempo eu também fui uma pessoa que deixei de lado a opinião de Deus e quis seguir do meu próprio jeito. Só que eu decidi dizer não para mim mesmo. Sabe por quê, queridos? No tempo passado, o povo de Israel, ele era um povo escolhido, povo crente, certo? Estava fazendo as obras todas, faziam tudo que fazia, mas morreram no meio do deserto e não chegaram à terra prometida. Quem chegou foi os descendentes deles. Eu não quero que a minha opinião impeça de eu viver a glória de Deus.
Eu não quero que a minha opinião me impeça de ver o destino para qual Deus liberou sobre minha vida. Eu não quero que a minha opinião, ela impeça de eu achar a bússola dentro de mim apontando o norte da minha vida. Eu não quero que a minha opinião impeça que a voz do Espírito Santo me conduza. Nesse tempo, queridos, nós temos líderes, amamos nossos líderes, amamos nossos pastores. Mas, querido, o teu próprio pastor vai dizer que tu precisa escutar a voz de Deus. Vai precisar escutar a voz de Deus. Sabe, teu pastor, tua pastora, se você que está nos escutando pela internet, ele é o responsável por te ensinar a escutar a voz de Deus. Ele é aquele cara que vai te orientar para isso. Teu discipulador, tua discipuladora, é aquele que vai dizer, ei, eu já escuto a voz de Deus, vamos lá, eu quero te ensinar a fazer isso também. Sabe, querido, só quem vai te dar o norte da tua vida e vai te convencer dos teus erros, dos teus pecados, da vivência na carne, de como matar a carne pelo Espírito, é a voz de Deus. Não existe outra coisa. Amém. Aleluia. Então, hoje, eu queria fazer diferente com vocês, queria que vocês colocassem de pé no seu lugar. A gente vai orar junto e pedir a Deus que Deus fale conosco. Nós vamos nos colocar de forma vulnerável ao Senhor e dizer, Senhor, eu preciso escutar a tua voz. Eu preciso abrir mão da minha opinião. Quais são as minhas opiniões que têm impedido de eu te escutar? Quais são as opiniões que eu tenho formado que têm impedido de eu desfrutar desse ambiente de glória? Quais são? Nós vamos causar um momento de identificação nesse momento. E aí o Senhor, Ele virá sobre nós, amém? Você acredita que Deus pode vir sobre nós, assim como foi no passado? Eu acredito demais. Feche os teus olhos. Respira fundo. Ó Pai querido de amor, nesse momento, junto com meus irmãos, nós estamos aqui de forma disponíveis. Disponíveis e entendendo, Senhor, que o Senhor tem uma direção para nós. Mas só é possível escutar a direção se o Senhor vier conosco. Só é possível escutar a direção se nós nos encontrarmos. E, Papai querido, nós estamos aqui hoje como igreja. Como a tua noiva, a te pedir, sopra sobre nós. Sopra sobre nós a tua voz. Sopra sobre nós a tua direção. Sopra sobre nós, Senhor, as opiniões que nós temos formado e que tem impedido de nós encontrarmos a direção do Senhor. Sopra sobre nós, Senhor, e nos faz, Senhor, perceber, entender, reconhecer e te obedecer, Pai. Nós queremos ouvir o Senhor, Papai querido. Isso nunca foi sobre um ser humano só, sempre foi sobre tua noiva. Eu te peço, doce Espírito Santo de Deus, que no nome de Jesus, agora, a tua presença venha sobre esse lugar, assim como foi no tabernáculo, assim como foi nas casas em Atos, assim como foi, Espírito Santo de Deus, no passado, seja hoje, no nome de Jesus, destravando as convicções erradas, destravando, Senhor Deus, todo pensamento errado, todo pensamento distorcido, alinhando, Senhor Deus, os propósitos, a mentalidade, trazendo a sujeição da carne pelo poder que há no Espírito, no nome de Jesus. Doce Espírito Santo, nos faça, Senhor, perceber e nos arrepender e voltar para o caminho.
e seguir esse caminho. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus. Ó Pai querido de amor, nós queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Senhor tem nos revelado. E nós pedimos agora que essa semente não seja roubada, mas que ela germine a frutos de 100 por 1. Obrigado porque nós veremos mudança e transformação no nosso caráter. Obrigado porque nós abriremos mão da nossa opinião. Obrigado, papai querido, porque nós estaremos alinhados à bússola que mora dentro de nós. Nós estaremos sendo desorientados pela Tua palavra e pelo poder do Teu Espírito. Nós estaremos, Senhor Deus, vivendo a verdade revelada em Jesus. Papai querido, no nome de Jesus eu te peço nessa hora, que no nome de Jesus o Senhor nos proteja e que no meio do caminho o Senhor nos lembre dessa palavra. Que no meio do caminho o Senhor nos lembre de tudo aquilo que nós precisamos fazer. Ó Pai querido, obrigado por esse culto. Eu te peço que o Senhor nos leve em paz para casa, que os teus anjos estejam nos acompanhando, que as consolações do teu Espírito, que o teu amor, a graça, o teu poder, seja, Senhor Deus, assim como aquela nuvem que acompanhava os israelitas, e no nome de Jesus o Senhor nos acompanhe em todo o tempo. Essa é a minha oração, no nome poderoso de Jesus. Aplauda Jesus porque Ele merece honra, glória, Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Aleluia, aleluia. Diga para o seu irmão como foi muito bom cultuar com você. Deus nos abençoe, nós nos vemos domingo aqui, amém?